boa noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Flávio Vilmar da Silva, coordenador do Núcleo Paraná da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, e o Walter Fanini, que atualmente é coordenador da área de Políticas Públicas e vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. O nosso tema hoje aqui é o orçamento e a dívida pública. Vamos procurar entender um pouco desse monstro que nos assombra desde que o Brasil começou a virar um país importante no mundo. Mas antes de começar o bate-papo com os nossos convidados, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Mais um escândalo de corrupção em Brasília. Desta vez, a investigação é sobre um esquema que desviava recursos da saúde no Distrito Federal. A presidente da Câmara Legislativa, Celina Leão, e os integrantes da mesa diretora foram afastados pela Justiça. O Ministério Público investiga o pagamento de propina a parlamentares. Eles teriam aprovado a utilização de 31 milhões de reais em restos a pagar do orçamento da saúde para favorecer uma empresa que presta serviços de UTI ao governo do Distrito Federal em troca de dinheiro. Inicialmente, o dinheiro era para a construção de unidades de atendimento. O Congresso Nacional tenta regulamentar o uso de bloqueadores de celulares nos presídios. União, estados e empresas de telefonia fazem um jogo de empurra-empurra sobre de quem é a responsabilidade de impedir o uso dos aparelhos. Enquanto isso, a população sofre as consequências. Só nos últimos 2 meses, a população de 42 cidades do Nordeste presenciou mais de 100 atos criminosos que intimidaram a população, a polícia e o governo. Alguns em retaliação à instalação de um bloqueador de celular na penitenciária de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Em tempos de aumento na inadimplência, a estratégia de alguns advogados para receber dívidas tem provocado polêmica. Eles usam uma brecha no Código de Processo Civil para tentar suspender a carteira de motorista ou passaporte dos maus pagadores. Na interpretação dos advogados, o novo Código Civil dá aos juízes poderes para usar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para o cumprimento da ordem judicial. Depois de abrir o cofre e ceder aumentos salariais para várias categorias, o governo quer agora barrar novos reajustes para tentar segurar as contas públicas. A medida foi defendida pelo ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, após uma reunião com o presidente em exercício, Michel Temer, e líderes de partidos para discutir projetos prioritários. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Voltamos então para o estúdio da CNT em Curitiba para iniciar o bate-papo com Flávio Vilmar da Silva e Walter Fanini sobre dívida pública. E para introduzir a nossa conversa, nós vamos colocar no vídeo a famosa pizza que mostra o tamanho do orçamento da União e a importância da dívida no contexto do orçamento. Está lá. Eu estou aqui com o livro Dívida dos Estados e nele eu tenho esse mesmo gráfico, mas do orçamento executado em 2012, de um total de 1.712 bilhões, né? De reais. E ali nós já temos o orçamento de 2014, o executado também, e ali já nós temos uma cifra de 2, né? Já passamos a casa de 1 para 2 bilhões 168 trilhão. 2 trilhões e 168. Então, aqui no de 2012, nós temos a dívida em 2012 representava 43,98% do orçamento. No de 2014, nós temos 45,11%. 2016, nós estamos com quanto já?
2015. 47, né? Tendência de passar de 47%. 47%. É. E quando você vê ali a posição da Previdência Social, ela representa em torno de 21%, em torno de 21%. Portanto, a dívida é o dobro, né, do que representa a Previdência Social no orçamento. Mas ninguém fala de revisão da dívida, só se fala da revisão da Previdência. Por que isso? Vamos entender, então, primeiro, como é que surge essa dívida? Essa é uma dívida interna, né? Externa o Brasil já resolveu no governo Lula. Mas essa dívida interna, como é que ela foi gerada? Isso é gasto demais do Estado brasileiro com o servidor, com o tamanho do Estado, como se alerdeia por aí? Ou isso é o que ocorre frequentemente no mundo, a transformação de dívida privada em dívida pública? Veja, essa questão financeira, principalmente a questão do juro, que é operado pelo Tesouro Nacional e pelas secretarias de Fazenda dos estados, sempre foi envolto num manto de mistério, onde as pessoas comuns pouca possibilidade têm de enxergá-lo ou de ter qualquer informação. Mas é aí, né, que tem se estabelecido o fulcro das crises financeiras, tanto do Estado quanto da União. Isso é tão verdade, tão preocupante, que um conjunto de cidadãos e outras pessoas que não são vinculados, não são economistas, não são vinculados ao mundo financeiro, nem dentro do Estado, nem pelo sistema bancário, começaram a se preocupar. Ou seja, nós temos que entender por que nós estamos sendo tomados por um processo de dívida, né, que está comprometendo os orçamentos públicos, tanto de município, quanto de Estado, quanto União, ao mesmo tempo que tanto estados, quanto municípios, quanto a União, há mais de 20 anos, gastam menos do que recebem. Ou seja, gastam menos do que arrecadam. Contrário ao senso comum, que todo mundo diz que o Estado é perdulário e que vem gastando muito mais, certo, do que recebe. As pessoas repetem isso como papagaio. E é um exemplo, inclusive, errado, né? Você dizer que, lógico, eu, Luiz Carlos da Rocha, não posso gastar mais do que eu ganho, né? Eu tenho que ficar dentro do meu orçamento. Mas o Estado não funciona assim. Não funciona assim, é outra em lógica. nenhum lugar do mundo. Não. O Estado existe para cumprir objetivos sociais. Mas isso é repetido, assim, com a naturalidade. É repetido porque ele é ouvido, né? Não é, Flávio? A auditoria, a Agora, base... Para você começar a falar da auditoria, eu queria que você nos esclarecesse assim, essa dívida, ela tem que natureza? Qual é a origem dela, essa dívida brasileira, já que o Estado brasileiro, há algum tempo, gasta menos do que arrecada, né? Bom, a natureza dela é só financeira, ou seja, não é de gasto real. Ou seja, nem o Estado do Paraná, nem a União gastou mais com educação, com saúde, com investimento, com o aparelho do Estado e formou essa dívida. Ou seja, ele não gastou mais e foi ao mercado financeiro tomar dinheiro. Essa dívida começa lá em 1994. A gente sempre diz que a gente substituiu a praga da inflação pela praga da dívida interna, que é o formado pelo juro. Certo. Então, só no governo FHC, no início do governo FHC, nós devíamos 60 bilhões de reais. Em termos de PIB, é um valor insignificante, não chegava a 10% do valor do PIB. É uma das menores dívidas do mundo. No final do governo FHC, depois de nós termos vendido todas as estatais, todo o patrimônio brasileiro formado desde Getúlio Vargas, da era Vargas, nós devíamos 600 bilhões, isso em valores nominais, sem correção. Ou seja, nós vendemos todas as estatais e multiplicamos a dívida por 10. Não, mas o governo gastou muito nesse período. Todos os anos do governo FHC havia superávit primário, ou seja, o governo gastava menos do que arrecadava em tributos, né? Pois é, mas qual é o milagre? A taxa de juro. Taxa de juro. Nós chegamos a pagar no governo FHC, depois o governo Lula repetiu em menor dose e também o governo Dilma, taxas de juros que chegavam a 45%. A taxa básica de juro. Não, mas isso é muito grande, uma taxa normal de taxa básica de juro de qualquer país é 2%, 2,5%. O Japão tem taxa negativa de 0,5%. A Argentina, nossa vizinha, pagava 3,5% de taxa de juro. O Brasil chegou a pagar 45% de taxa de juro.
Quer dizer, isso é um absurdo tão grande em termos de lógica econômica, ele causa tamanha anarquia no processo de distribuição da riqueza nacional e da alocação de recursos pelo próprio mercado, que nenhum país consegue funcionar. Só o Brasil tem conseguido ir de lado e funcionando. Mas o efeito multiplicador, que a dívida ela trabalha, juros sobre juros, ela tem progressão geométrica, é diferente da progressão aritmética. Esse valor sobe geometricamente. Então ele sai de 60 bilhões, vai para 600 no governo FHC, de 600 ele sobe para 1 trilhão e 600 no governo Lula, de 1,600 ele chega a 2,700. Apesar de nós termos pagos com o superávit primário mais de 3 trilhões. Sim. Pensa, eu estou falando de uma dívida inicial de 60 bilhões. Eu vou chamar um intervalo para, na volta, você falar daí sobre o que essa auditoria revela. Depois dos comerciais, nós continuamos com esse papo interessantíssimo sobre a dívida pública, daqui a pouquinho. Voltamos aos estudos da Rede CNT hoje, falando sobre dívida pública, com Flávio Vilmar da Silva e Walter Fanini. Bom, Flávio, você trouxe aqui essa obra, Auditoria Cidadã, Dívida dos Estados, né? Porque os estados devem para a União. Então, ou seja, o governador, ele deve para uma pessoa com a qual ele conversa e tem condição de negociar, né? A União Federal, ela deve para o mercado. É a coisa mais complicada. Enfim, essa auditoria chegou a que conclusão? A princípio foi o excessivo endividamento do Estado e uma dívida hoje que ultrapassa trilhão de reais, 1 trilhão e 300 bilhões de reais, que se tornou impagável. E isso incomoda o governante, incomoda todo cidadão, porque a dívida tomou uma proporção. Hoje os bancos privados emprestam para a União, compram a União, em troca disso, emite títulos da dívida, e isso está se tornando uma bola de neve num tamanho colossal e incontrolável. E aí surgiu, há já alguns anos, um movimento nacional liderado pela professora Maria Lúcia Fattorelli, que comanda a nível federal, e nos estados existem vários núcleos de cidadãos. A maioria não são pessoas economistas, não são da área, mas um pessoal preocupado em questionar isso e chamar a atenção, porque infelizmente a mídia tem, e aí o seu programa está de parabéns pela iniciativa, e nós tentamos alertar as pessoas da gravidade disso. Pois é, e qual é nós vimos ali no gráfico, eu vou colocar de volta o gráfico enquanto a gente vai conversando, para as pessoas terem noção do que representa a dívida e do que, por exemplo, a gente gasta com saúde e educação. Nós devemos gastar proporcionalmente com saúde e educação, sei lá, 5%, 4% do que nós gastamos com o sistema da dívida. Né? Da dívida. É uma coisa absurda. Qual é exatamente? Está ali, ó. 45,11% da dívida, aí tem lá os gráficos de educação, saúde. 3, 4, 5%. E nós ficamos acreditando nessa história de que o Estado é grande, gasta muito. Sociais. Quanto é que você tem ideia de quanto é que representa 1% da taxa Selic no orçamento da União? Hoje, a dívida federal hoje está em torno de, vamos dar 3 trilhões. Tá? Então, 1% representa 30 bilhões. Né? Então, toda vez que o Banco Central subiu 1%, você acha que é pouco? Ele aumentou a dívida no Brasil assim, da noite para o dia em 30 bilhões. E, por outro lado, o que me chama a atenção nesses estudos e tal, é que o governante ele vem e fica 4 anos, 8 anos, só que ele assume, no primeiro dia, ele já tem uma infinidade de contratos, de dívidas dos antecessores, que ele está pagando, ele nem sabe por que, como
quanto é devido, se é uma dívida real mesmo, porque tem situações até de que não existe a origem dessa dívida. E o povo, o próprio governante está refém dessa situação. E as proporções assim são assustadoras. Qual é tem solução no horizonte para isso? Olha, Porque se ela estava menor em 2012, aumentou em 2014, já vai aumentar de novo agora, vai para 47%. Me permita, eu acho que a única solução é o exercício da cidadania. Por isso chama auditoria cidadã. Se a sociedade como um todo que está pagando o pato não questionar isso, nós vamos continuar colônia por mais... A consciência popular sobre esse processo é a chave para a saída, porque o poder do sistema financeiro ele é avassalador. Tanto que vejo que nós temos hoje como presidente do Banco Central e como ministro da Fazenda, ou seja, os donos de toda a organização financeira do país, 2 banqueiros. Desde que eu me conheço por gente, ou o sujeito que está no Banco Central veio do mercado, ou ele vai para o mercado e depois que ele sai. Né? É admissível, por exemplo, que a presidente um vice-presidente, um presidente, um grande diretor da Claro vá ser presidente da Anatel, que é a agência reguladora das telecomunicações? Não. Então, como um agente bancário vai para o Banco Central, sendo ele regulado pelo Banco Central? Sim. Essa promiscuidade entre o sistema financeiro e a administração financeira do Estado empodera o sistema financeiro de tal maneira que é impossível, né, qualquer presidente eleito, sem apoio popular, intervir nesse processo. Ele será demitido. Né? Ele será demitido, o presidente será demitido e o sistema financeiro continuará atuando nessa toada. O que tem acontecido recentemente? Quer dizer, como tem se sustentado esse processo? Como a nossa dívida lá em 1994, no governo FHC, ela era pequena, e a partir do governo Lula houve um processo de crescimento rápido, e houve um aumento das receitas muito grande. Então, nós tivemos, além do crescimento econômico, aumento do PIB, nós tivemos aumento do superávit primário. Então, mesmo com as taxas de juros elevadas, a gente pagava uma boa parte desses juros, o juro aumentava, mas a relação PIB, ou seja, quanto nós somos a nossa renda nacional, e a dívida permanecia estável. Agora, nesse momento, né, em que o PIB caem as receitas, é impossível manter essa taxa de juros. Então, ela teria que obrigatoriamente descer para que a gente pudesse pagar menos juros ao mercado, para equilibrar o orçamento. Mas qual é a tentativa que está se propondo aí, com todas as revisões que está, a PL 257, a PEC 247? Em vez de diminuir as receitas, as despesas com juros, é diminuir as despesas com os gastos sociais. Pois é. Então, quer dizer, vai-se na direção do interesse do mercado financeiro contra o interesse da população. Sim. E contra o interesse da economia. E o que sustenta esse discurso e essa orientação é o senso comum de que o Estado é grande e gasta muito. Gasta muito, exatamente, que é repetido ad nauseum. Né? O sistema como está instalado e funcionando, como eu falei, por um lado tem o governador, o governo passa e vai embora, pega já um passado. Pelo outro lado, o poder das instituições financeiras, eles estão lá há séculos, controlando isso. Então, grosso modo, é o mesmo que dizer botar a raposa cuidando do galinheiro, porque cabe ao administrador apenas pagar. E essa que é a grande crueldade do processo. Eu vou chamar mais um intervalo e na volta eu quero entrar com um ponto da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o único item do orçamento da União que o Congresso não pode mexer é o juro, a parcela destinada ao pagamento do juro da dívida. Para você ver o tamanho do poder que tem esses nossos credores. Mas depois dos comerciais. Voltamos ao Jogo do Poder, com Flávio Vilmar da Silva e Walter Fanini. Bom, eu falava no final do bloco que a Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada pelo próprio Congresso Nacional
suprime do próprio Congresso Nacional a possibilidade dele interferir nesse item, que é o item do orçamento da União destinado ao pagamento do serviço da dívida. E agora vem uma conversa de autonomia do Banco Central. Essas coisas são assim, a partir de um pressuposto idiota, para os idiotas, né? Essas questões são tão técnicas, que nem o presidente da República pode ter autoridade sobre isso. Tem que ser alguém do mercado, alguém que conheça profundamente isso, porque isso é uma coisa muito técnica, não é para as pessoas, para os idiotas comuns, né? Então, e a gente vai se embrenhando cada vez mais na crença de que nós temos que fazer revisão da CLT, da Previdência, congelar salário, reduzir o tamanho do Estado, tudo para quê? Os direitos sociais. Para manter os nossos credores na situação confortável que eles já se encontram. Ou seja, sempre tirando de quem não tem para entregar a quem tem. Essa é a lógica desse sistema. E impressionante que nós não nos miramos no exemplo, por exemplo, da Europa. Esse processo todo acabou de quebrar a Grécia, quebrar Espanha, a Grécia, Portugal. Espanha, Portugal, França, Itália, todos eles, e todo mundo começa a discutir isso lá, né? Então, antes de fazer isso aqui, nós devíamos olhar para lá e ver quais são as soluções que estão se desenhando. E qual é a solução para isso? Você falou em redução da taxa de juros. O Lula tentou fazer isso, não conseguiu. A Dilma tentou? A Dilma tentou, teve que demitir o presidente do Banco do Brasil, não conseguiu. Qual é o passo, além da sociedade se conscientizar disso? Bom, o primeiro grande passo é a sociedade tomar consciência disso. E outras organizações, outras entidades que não sejam do mundo financeiro, porque geralmente as entidades ligadas ao mundo financeiro estão atreladas ao sistema financeiro. Lógico. Então, cooptadas por ela e participam desse jogo. Ou tem interesse. Ou tem interesse. Aqueles que não têm interesse, por exemplo, o sindicato dos engenheiros, o sindicato de outros profissionais, dos advogados, tem um engenheiro e uma advogada, que nem um economista. Tem que se aprofundar no tema, tem que entender, né? Por exemplo, a dívida do Paraná. A dívida do Paraná nunca foi feita pelo paranaense ou pelo governo do Paraná. Ou seja, nunca houve um sistema de gastos públicos ou de investimentos que resultaram numa dívida paranaense. Foi o grande escândalo e esquema do Banestado que gerou... Que é uma dívida privada. Espúria. Que é uma dívida privada. Totalmente, que nunca foi gastado um tostão pelo povo paranaense, e resultou numa dívida lá em 99 de 5,2 bilhões entregue na privatização do Banestado, né? Ou seja, o povo do Paraná ficou com a dívida e o Banco Itaú ficou com o banco, com a parte boa, né? Saudável, todos os créditos, todo o patrimônio. Quando digo dívida privada, eu estou me referindo ao seguinte, a dívida do Banestado, ela é o acúmulo de dívidas de pessoas privadas, de empresas, de pessoas físicas que foram contratar empréstimos no banco e não pagaram. Portanto, isso não é dívida pública, não é gasto com salário de servidor, nunca, de programa social. Ou coisa nenhuma. E sobre essa dívida assumida do privado, foram incidindo durante 6, 7 anos juros estratosféricos que saiu de 1,5 bilhão e foi rapidamente para 5 bilhões. Privatiza seu banco, em vez de você... o PROER levar para o Banco Central, né, a dívida e diluir em todo o Brasil, ou liquidá-la, né, por outro sistema de liquidação, porque o Tesouro Nacional e o Banco Central têm outros mecanismos de liquidar a dívida que não é o pagamento como uma pessoa comum como nós. Acabou impondo ao Paraná um sacrifício, né, que nós já pagamos desses 5,2 bilhões, nós já pagamos 8 e devemos 13. Por causa do juro. Agora vem uma renegociação na PEA 257, que vai nos dar mais tempo, mas o mais tempo é mais juro. Né? Agora, isso aconteceu, nós estamos falando do Banestado, mas todos os estados, de certa forma, tiveram esse problema. Sim, né? Sim. Mas no caso do Paraná é extremamente grave porque isso praticamente mais que dobrou a dívida do estado. E é a população que está pagando isso. E, infelizmente, não foi apurado. As tais contas CC5 são milhões de reais emprestados sem garantia alguma. Algumas lava-jatos. Algumas, exatamente. E isso foi solenemente jogado embaixo do tapete e a população está pagando isso. Então, esse é o trabalho da dívida, para que as pessoas despertem para isso. A propósito, os interessados basta digitar num buscador no Google
auditoria cidadã, que existem vídeos, um material bem extenso lá, criado pelos participantes da dívida. É um trabalho cidadão, não há remuneração, mas eu acho que é um momento, nesse momento pelo qual o país passa, é crucial que tomemos ciência disso e avancemos na investigação desse Vamos fazer o seguinte, rombo. nós vamos continuar essa conversa num outro programa, eu estou muito interessado nesse tema e nós voltaremos a ele. Vou pedir para a produção agendar uma outra data para a gente continuar conversando, porque tem muito o que falar ainda sobre isso. Nós nem começamos, né? Nem começamos por enquanto. Muito obrigado, foi um prazer receber vocês dois aqui. Nós vamos voltar a oportunidade. falar sobre isso. Obrigado pelo muito espaço, brevemente. Rocha. E vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço a todos vocês e uma grande semana.